Que Deus vos abençoe rico e poderosamente. Em poucos minutos eu gostaria de falar sobre um pequeno tema, uma pequena abordagem sobre mulher e homem da noite. Já ouvi muito a falar sobre isso, e graças a Deus foi bom, foi glorioso e foi uma coisa boa. Eu gosto de aprender sobre coisas novas. Eu vou ler rapidamente o livro da Bíblia, porque o tempo nos é oportuno, porque não vai fazer muito tempo. Ezequiel 23, versículo 14 diz: Mas Olibá levou sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelhos, usando cinturões e toalete, a tradução NVI, e esvoaçantes turbantes na cabeça. Todos se pareciam como os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim que ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou chamar mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama do amor e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminada por eles, ela se afastou deles desgostosa. Um versículo bíblico pequeno que eu li. O texto é muito grande, então leia em casa, será bom para ti. Se você ler todo Ezequiel 23 será bom. Jesus em Mateus, creio que é Mateus 5, se a memória não me falha, ele disse que todo homem, 5:28, todo homem que olhar para uma mulher e em seu coração cobiçar, já com ela cometeu adultério. Primeira coisa é que o adultério, quem comete é um homem casado. Adultério, quem comete é uma mulher casada. O Mamara me ensina que um homem solteiro, uma mulher solteira, não comete adultério. Adultério é para quem tem um cônjuge ou uma parceira ou um parceiro. E o Mamara nos explica que um homem solteiro ele não comete adultério, ele comete fornicação. Louvado seja Deus, estamos a ser mais precisos. Então, essa mulher, ou Libá, creio que é o nome, porque é estranho, a Bíblia diz que ela viu imagem dos caldeus na parede de alguns oficiais e ela desejou ardentemente. Para estar mais apimentado, eu vou falar assim. Eu uma vez tratei um caso de alguém, não vou dizer aqui o nome porque tem que ser restrito, nós temos que ter deontologia ministerial. Essa jovem, ela tem um espírito de cobiça muito grande. E ela cobiçava muito alguém, e essa pessoa que era cobiçada por essa jovem começou a ter sonhos molhados, eróticos com essa jovem, através do nível de cobiça que essa moça tinha por ele. E quando eu conversei com os dois eram de uma igreja, conversamos, resolvendo a situação, a coisa ficou limpa. Mas uma coisa que eu aprendi e eu pude ver é que o mundo espiritual ele é tão vasto, ele é tão grande. Muitas vezes disse que homem e mulher da noite vence através de masturbação, através de vídeos pornográficos, vem sim através disso, mas existem outras fontes que traz homem e mulher da noite para muitas pessoas. Você sabia que o nível alto de cobiça, se alguém me cobiçar muito, aquilo é um ataque no mundo espiritual? Vamos só ver, Jesus falou assim, na Bíblia, o nosso Deus falou assim: todo homem que olhar para uma mulher cobiçar, já com ela cometeu adultério. E depois também, embaixo ele diz que aquele que pensa mal do seu irmão já o matou. Mas como é que pensar mal de alguém, você lhe mata? Como é que essa pessoa morre? Como é que você pensou? Eu pensei mal tipo do meu amigo lá em Benguela, o Emanuel, lhe matei. Pensei mal do Fábio e lhe matei. Como? Mas acontece. Isso é espiritualidade. Por isso é que uma das coisas muito terríveis que se vê é que as pessoas despiritualizaram as coisas. As coisas que são espirituais, as pessoas foram normalizando. Onde é que acontece esse adultério? Porque Jesus falou que todo homem que olhar para uma mulher cobiça já cometeu adultério com ela. Nós sabemos que o adultério é um envolvimento sexual.
é eu que tenho assim, imaginemos que eu sou casado, eu não tenho ninguém, mas sou casado e me envolvo com uma outra pessoa, quer dizer, trair a minha dama, trair a minha parceira, ou alguém que é casado se envolve com uma outra pessoa, que não seja o parceiro dela, cometeu adultério. Agora Jesus chega a dizer: ouvisto que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que todo homem que olhar numa mulher e cobiçar, já com ela cometeu adultério. Como? Aonde? Em que local? Em que mundo? Ele disse: em seu coração. Ele disse: todo homem que olhar para uma mulher já cometeu adultério com ela. Todo homem que olhar para uma mulher e cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. No coração. Como? Como é que no coração a pessoa consegue se envolver com uma outra pessoa? Porque o profeta ensina na pregação, o Deus dessa era maligna, não fala que uma mulher, quando o homem cobiça uma mulher, não fala que muitas vezes aquela mulher está ungida como espírito de prostituta e não sabe. Mas agora, nós estamos numa era que não é só o homem que está aqui, que é só o homem que está cobiçando, até as mulheres estão a cobiçar muitos homens. E eu creio, eu não estou a falar que isso é estatística conforme está. Eu creio que as mulheres estão a cobiçar mais que os homens. Muito. Agora, a mulher olhou para o homem, lhe cobiçou, também cometeu não adultério, mas fornicação. Se for uma mulher que não tem parceiro, que não tem parceira, cometeu fornicação ou prostituição. Se prostituiu, mas como? E aquele alto nível de prostituição acontece numa região. Por isso é que a cobiça é um ataque muito grande, é uma coisa que as pessoas não detectam. Porque Jesus disse que os olhos são a porta para a alma. Mambrano fala que os olhos, a Bíblia fala assim, os olhos é a porta para a alma. Mambrano fala que a mente é a matriz da alma. Porque a pessoa quando cobiça alguém, o olho que é uma porta e que ele entrou na alma, quer dizer que houve um envolvimento espiritual. E o envolvimento espiritual é mais grave que o envolvimento até físico. Embora que quem se envolve fisicamente também se envolve espiritualmente. Mas o que Jesus falou, Jesus magnificou a lei, magnificou a Bíblia. Olhar para uma mulher e cobiçar. Essa mulher, ela olhou imagens na parede, estava na parede e cobiçou. E mandou chamar. E esse caso que eu estava aqui a falar, essa mulher quando cobiçava muito aquele jovem, o jovem não tinha atenção por aquela mulher, nunca gostou daquele jovem, daquela moça. Mas de repente começou a nutrir sentimento por aquela moça. Ele não sabia o porquê. Por quê? Porque quando você cobiça alguém, você projeta uma energia para aquela pessoa. Você projeta uma unção naquela pessoa. Você projeta um espírito naquela pessoa. Você projeta um demônio naquela pessoa. Por isso é que devemos prestar muita atenção nas cobiças, muita atenção nisso. E os homens e as mulheres, e homem e mulher da noite, que são chamados espíritos de baixa astral, qual é a função do homem da noite? Qual é a função de uma mulher da noite? A função do homem da noite e da mulher da noite é nutrir ou é drenar a tua energia, porque cada um de nós temos energias. E as energias estão divididas. O homem da noite ele drena a nossa energia sexual. Por isso é que alguém me perguntou assim, irmão, chama de irmão, pastor não, irmão, é possível uma mulher perder a virgindade com o homem da noite? Irmão, irmã, me perdoa. Eu sei que há coisas que parecem tipo loucura, mas eu uma vez, lá nós, no Rangel, uma jovem veio ter comigo lá na igreja. Uma jovem, categoricamente, literalmente, ela afirmou que perdeu a virgindade através do homem noturno. Ela disse: você pode não acreditar, pastor, mas eu perdi através do homem noturno. Por quê? Primeira coisa, vamos lá ainda aqui desmistificar algumas coisas. Como é que uma mulher tem envolvimento sexual no sonho e acorda molhada? Aquele sêmen saiu aonde? Porque um espírito, como é que aquele espírito produziu sêmen? Acordou mulher, saiu aonde? Aonde? Eu quero saber, saiu aonde? Aquele sêmen saiu aonde? Como é que aquele espírito produziu sêmen? Porque o espírito, nós sabemos, não tem contato com a matéria. Mas como? Isso também é tosquiento. Como? Como é que um homem
da noite, conseguiu romper e consegue deixar sêmen. Até muitas vezes eu já ouvi casos de mulheres que ficaram grávidas. Como? Ah não, isso é invenção. Na pregação a maior batalha já é mais pelejada. A Mara não me fala sobre uma mulher, eu esqueci o nome dela, que ela ouviu estava a passar, saía, parece do culto ou de alguma coisa, você sabe de onde. Ela era bailarina e ouviu uma música, e quando ouviu aquela música, ela já ganhou muitos concursos, ela já tinha se convertido. Quando ouviu aquela música mundana, ela parou, a mamãe não fala que o erro dela foi parar para ouvir. Quando parou para ouvir, ela só se deu conta que ela estava no braço de um jovem a dançar. Então quando ela se deu conta que estava a dançar aquela música mundana, ela correu na casa do irmão Branco. O irmão Branco lhe ouviu. Você vai ler a história. Depois o irmão Branco orou por ela. Quando o irmão Branco ora por aquela mulher, no corpo daquela mulher saiu morcego. Morcego. Como saiu morcego, minha irmã? Como, meu irmão? Como é que aquele morcego saiu no corpo? Saiu da onde? Morcego foi isso porque parece que é a mãe do irmão Branco que estava batendo na cama ou no lençol. Porque saiu morcego no corpo dela. Aconteceu. Meu irmão, quem falou isso? Eu uma vez vi, eu orei por alguém, não estou a dizer que eu estou no nível de irmão Branco, é o profeta da era. Eu orei por alguém e no corpo dela saiu bicho, uma ave. E aconteceu. Mas, quer dizer, coisas espirituais que foram se materializando. Isso acontece. Acontece de muitas formas e de muitas maneiras. Muitas vezes não se vai explicando, porque as pessoas não têm aquela percepção, mas acontece. Pessoas que recebem ataque do mundo espiritual, homens e mulheres que têm ataque de espíritos de baixa astral, ou espíritos de homens e mulheres da noite, que atingem e muitas vezes drenam. E mulher que tem homem da noite dificilmente consegue manter, porque se manter, quiçá os homens se aborrecem, porque os espíritos da noite noturno são ciumentos, não gostam de dividir. Muitas vezes faz com que mulheres não mantem, até homens não mantem. Quando tem espíritos da noite, não vai manter, que aquele espírito é ciumento. Ele até pode casar, pode manter, mas aquilo não vai durar muito tempo. Não dura, não tem como durar, porque ele está a partilhar. Aquele espírito quer tomar controle dele por completo. E o objetivo, eu estava falando para alguém ainda há pouco tempo, o objetivo desses espíritos é uma coisa. Além de te fazer prisioneiro dele ou dela, o que ele quer? Ele quer que você seja parceiro dele e dela na dimensão espiritual. Aquele sêmen que eles estão a te deixar, aquele você jovem acorda molhado com mulher da noite, você não sabe. E uma coisa muito estranha, há pessoas que pensam que mulher da noite e homem da noite é só sonhar. Não, acordei molhado, acordei. Não, existem pessoas que não sonham, mas têm. Existem sinais, muitas vezes excesso de cansaço, preguiça espiritual, até pobrezas físicas e espirituais. Existem sinais. Depois também estamos num tempo onde os assuntos espirituais são menos falados e são as pessoas estão a sofrer. Isso é verdade. Às vezes você não vai sonhar com a tal pessoa, com tal jovem, com a tal pessoa que está a te atacar. Nessa região, você pode não sonhar, não ter sonhos, não ter visões, não ter revelação de quem é a pessoa ou de como está a ocorrer. Você só dormiu, acordou, está a andar e a vida não está à frente. Quer dizer, é normal para muita gente, é normal, dormiu, acordou, a vida não vai à frente, a vida não progride, não avança, sempre estático, vive um ciclo repetitivo. Quer dizer, é normal, as maldições reinam, é normal, tudo, não é normal nada, jovem. Tu deves, acima de tudo, ter uma compreensão maior. Eu não entrei no meu tema porque eu estou a falar ainda muito sobre como é que o nível da cobiça entra. Mas esses espíritos de homem e mulher da noite, além de ter sonhos com ele, não é só sonhos que você vai. Há pessoas que não vão sonhar, mas têm. Porque há pessoas que não sonham, diz o profeta, mas há pessoas que nunca vão sonhar. O subconsciente e o consciente está tão distante um do outro. Não vão sonhar, mas tem homem da noite. Mas tem mulher da noite. As energias dele são drenadas. A força espiritual dele é roubada numa dimensão. O que você deve fazer? Você deve deitar de joelho
dobrar o joelho. Eu vou falar como você se livrar disso, mas eu vou falar primeiro como você vai identificar isso. Cansaço excessivo, vida não vai à frente, relacionamento não vai à frente. Há casais que é discussão, toda hora discutirem, não é normal. Deus não fez um casal para estarem a discutir torta à direita, mas é para viver em harmonia, viver em paz, em amor, em mansidão. Casais que não oram, você vê irmãos e irmãs casaram, mas não oram juntos. Como é que você não ora com a tua mulher, não ora com o teu marido? Alguma coisa, ou você é feiticeiro ou você é feiticeira. Não pode. Vocês deveriam ter orações em conjunto, guerras em conjunto. As pessoas que vivem de aparência, tipo, tão bem, se eles veem dois andarem na rua, prosseguirem, tá andar na rua, tá a caminhar, tá a sorrir, mas lá em casa é guerra. A mulher, em vez de ter um homem da noite, ou o homem tem uma mulher da noite, e muitas vezes eu vou falar uma coisa: o homem da noite é vir de pessoa distante. O teu marido pode ser teu homem da noite, a tua mulher pode, o teu tio, o teu primo, o teu avô. Eu conheci uma jovem que o homem da noite era o pai, o tio. Eu conheci uma que era o irmão era o homem da noite da irmã. E depois na África, quando nós vivemos, que é muita superstição, muita coisa estranha. Eu vou falar no próximo vídeo sobre, me veio na cabeça para falar se os bruxos voam mesmo ou não. Eu vou falar se voam, e voam como? Voam mesmo, voam, o bruxo voa. Já não sei que voa e como é que voa. Espera, vamos falar sobre isso. Mas é muito importante nós saber, acima de tudo, dar um conselho para vocês. Seja solteiro, cuidado com a cobiça, cuidado com a pornografia, cuidado com a mistura. Mesmo mulher, há mulheres que têm homens da noite receber dinheiro à toa. Na rua, toma dinheiro, toma os que tem os pais do arraso, os pais do arrasto, moça que ele arrasta no pai porque viu carro, não viu o Getor, não viu o V8, Tucson, aí vê aquele carro é uma jiboia, é um jacaré. É verdade. Você como gosta de dinheiro facilmente, não lhe quero, só quero o dinheiro dele, acho que é homem da noite, ele vai te dormir no sonho. Vocês que gostam das moças que têm dinheiro vão sofrer, vai rir. Por isso é muito importante, não vem, é muito importante você saber isso. É de extrema importância isso, jovem. Você moça só quer dinheiro do pai, do senhor alheio, não lhe quero. Vão te vender na mayombola, vão te vender no caxingongo, vão te vender na cana. Espera a ver. Perdoa, alguém me interrompeu. Mas é importante saber isso, jovem. Você que gosta de publicar a tua foto à toa no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, bem bonita. Tem que saber que essas máquinas de rede, por isso aqui é rede social. Rede é para caçar, rede é para quem caça, jovem. Cuidado. Tenha mais atenção. É muito, e esses homens, só que tem homem da noite, mulher da noite, dificilmente vai ter uma vida de oração regrada. A vida de oração vai estar perturbada, vai estar amarrada. É importante você ter uma vida de oração regrada, uma vida de oração com Deus. Orar no mínimo pelo menos 3 horas ao dia, orar de manhã, à tarde, à madrugada. Como é que você cristão não ora em madrugada? E não vai ter homem da noite. Existe os chamados homens da noite, que são os espíritos errantes, que vagueiam no mundo, vagueiam, tá a procurar casa, tá a procurar, quando fala casa é pessoa, tá a procurar pessoas para poder tragar. Claro que se você vai ter, você se abre com todos e com todas, tua vida você se abre, nem todo mundo é para você contar a tua vida, os teus problemas. Esse povo então é como, meu Deus? Que Deus os abençoe. É muito importante saber isso. Dinheiro, não recebe dinheiro à toa. Não recebe comida à toa. Não recebe à toa. Por favor, mano. Mano, cobiça, para de cobiçar, irmã alheia. Há pessoas que sonham com o fulano, o fulano me apareceu no sonho, queria me dormir, aí não é ele, meteram só a cara dele, é cara dela. Porque os bruxos conseguem fazer isso, conseguem manipular o rosto de alguém no sonho, na dimensão astral, espiritual. Cuidado, jovem. E aqueles que estão a sofrer pressão sexual, pressão. É bom você se livrar dessa pressão sexual. Essa pressão vai te levar no inferno, jovem.
Não sei esse apetite desordenado. Até quando? Se concentra, toma uma decisão. A coisa que tem que dizer não. Tem que ter vida de oração, vida de consagração. Por mais que está a doer, ore. Por mais que está a picar, leva na oração. Que Deus vos abençoe. Essa jovem, Olibá, viu imagens, estou a terminar já, de caldeus na parede. Quando olhou, ela cobiçou e mandou chamar. Vê? Ela foi atraída, ela disse que ela teve um desejo. Se você